Oi pessoal, tudo bem? Hoje é a quarta e última aula do nosso minicurso Relâmpago. Como aplicar o método de Jung à psicologia clínica. Bom, eu vou citar o caso lá, que é o oitavo caso que eu cito nesse curso, já que são 10. São 10 casos clínicos, vou citar o oitavo. E vou citar aliás, já citei o oitavo na aula passada, né? Porque na primeira aula eu trabalhei 3 casos clínicos, 2 do próprio Jung e 1 da Marie-Louise von Franz. Na segunda aula eu trabalhei 3 casos clínicos, todos 3 observados por mim, né? E um no hospital psiquiátrico e 2 aqui. Então foram 6 casos. Primeira aula, 3 casos. Segunda aula, 3 casos, 6 casos. Na última aula, que foi a terceira aula, eu falei de mais 3 casos. Né? Aliás, de mais 2 casos de um paciente meu que trouxe para mim imaginação ativa. Então, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então, hoje eu vou contar para vocês o 9º caso e o 10º caso para concluir os casos, tá certo? Eu prometi que seriam 10 casos. Hoje eu vou contar o 9º e o 10º para a gente encerrar o minicurso Relâmpago. É um caso que eu não observei diretamente, mas é o caso de uma paciente, uma mulher, que sofreu de bruxismo, que era uma certa mania de ranger os dentes, tá? Ficar rangendo os dentes. E ela ia ao dentista, e o dentista colocava farpas nos dentes dela, tal, para ela não ficar, né? E aquilo doía muito, incomodava muito e tal. E ela foi ao psicólogo e ela descobriu que ela tinha um transtorno de ansiedade, que numa escala de 0 a 10, a ansiedade dela estava em 8. Era uma psicóloga junguiana que cuidou dela, né, do paciente, e ela praticou a imaginação ativa. Quando ela praticou a imaginação ativa, a paciente, na imaginação ativa dela surgiu um jacaré, né? E ela viu o jacaré estava chorando. E quando abriu a boca com os dentes, a boca do jacaré estava cheia de farpas. E aí ela pergunta na imaginação ativa ao jacaré: "Olá, tudo bem?" O jacaré responde: "Tudo bem." Né? O jacaré estava sofrendo. Eu me chamo fulana. Como é o seu nome? A jacaré: "Pode me chamar de jacaré mesmo." Né? Aí ela: "Olha, eu percebo que você está chorando. Tem alguma coisa aconteceu com você?" Aí o jacaré: "Você poderia tirar as farpas dos meus dentes? Porque tá doendo muito." E ela foi tirar as farpas do dente do jacaré. O jacaré abriu a boca na imaginação ativa e ela tirou o primeiro, tirou o segundo, tirou o terceiro, quarto, 5, eram 10 farpas. E aí o jacaré falou: "Muito obrigado, você me aliviou. Mas para me curar, você precisa pegar esse rio aqui, descer esse rio, que você vai encontrar uma caverna. E lá no centro da caverna tem uma planta, que é uma planta verde, tem uns galhos assim. Vá buscar essa planta para mim, por favor, e coloque no meus dentes." E aí a mulher foi na imaginação ativa, pegou a planta, trouxe e colocou a planta nos dentes do jacaré. E o jacaré: "Agora sim, estou curado, muito obrigado." Né? E acabou a imaginação ativa. Nesse mesmo dia que essa paciente chega em casa, por sincronicidade, o marido dela chega: Olha bem, né? Olha, meu amor, eu fui no mercado agora e trouxe umas coisas lá do mercado que tinha, as frutas e tal, não sei o quê. E tinha uma planta que eu achei bonita e trouxe. O nome da planta é estragão. E aí, quando ela viu aquela planta, era uma planta muito parecida com a planta que ela tinha visto na imaginação ativa e que, por meio dela, ela havia conseguido curar o jacaré da dor de dente, do sofrimento, que era o sofrimento que ela estava tendo, bruxismo. E aí ela foi no Google, começou a pesquisar sobre a planta e ela descobriu que o estragão, na mitologia, era utilizado para afugentar dragões
e tal. Ou seja, o inconsciente coletivo buscou uma imagem do jacaré, que é um símbolo que participa muito da imagem do dragão, né? E que tinha virtudes médicas, virtudes curativas, poderiam curadores, o estragão, tal, tal. Ela começou a mascar o estragão, tal como o jacaré mascou na imaginação ativa. E aí ela começou a conversar com o marido, que estava convivendo a vida dela e tal, e tal. Ela descobriu que a ansiedade que ela tinha, que gerava esse comportamento, essa mania de esse bruxismo, vinha muito do relacionamento afetivo. E aí a psicóloga fez uma intervenção em cima do relacionamento afetivo. E com o passar do tempo, a ansiedade da paciente caiu de um nível de 0 a 10, que estava em 8, caiu para 3. Ou seja, ela conseguiu reduzir muito o seu transtorno de ansiedade. Tá? Então, assim, é um exemplo do trabalho de imaginação ativa na clínica. Quando essa paciente, depois do trabalho de imaginação ativa, voltou à dentista, a dentista observou que muita coisa já havia curado na boca dela, dos dentes dela. Tá? E eu gostaria também de contar o 10º caso, que é também um caso de um paciente meu, que está aqui o trabalho dele de imaginação ativa. Eu vou ler. É um trabalho que ele, a visão que ele teve, né, e que ele trouxe para a clínica. E o mar que serpenteia sem fim, no cuja delícia está em seguir não enxergar. Navega o navegante pelas águas desconhecidas, cujas serpentes parecem povoar, mas só estão a passar. Navega sem medo, sem pressa, sem destino, sem mapa. Navega, pois nunca as águas irão secar, e sempre haverá aonde chegar. O navio não é de papel, nem de tijolo. Se deixar a correnteza, irá te levar. Navegante, não é para lá que deves remar. Não entres na correnteza, já que elas são difíceis de lutar. E teu caminho segue, de fato, sem esforço. Segue com fé, navegante. No fim da tarde, o velho barbudo do barril olhou para o céu laranja, que se transformava em azul, com velhos olhar, agora choroso. Lágrimas salgadas caíam no mar salgado que levava o barril do velho à deriva no oceano. Pensou em seus filhos, sua falecida esposa, a sua terra que lhe fora roubada, as árvores que plantava, o amor que tanto teve em sua vida. Ou seja, a pessoa está navegando, está um náufrago no meio do mar, né? Bebeu quase toda a garrafa no grande gole, e uma garrafa que apareceu no mar, e já no fim despejou o resto do mar, dizendo: aos seres do mar, uma oferenda, né? Meu obrigado. Pulou do barril no último mergulho, seu rosto era determinado e feroz, nem um pouco parecido com aquele anterior. Ao cair na água, nadou para o fundo com todas as suas forças. O tempo passou. Apareceu uma última bolha de ar onde havia mergulhado. Um golfinho mergulhava no mesmo lugar. O silêncio reinou, o barril sumiu. Bom, aí ele veio para mim e a princípio ele disse: bom, esse homem cometeu suicídio. Ele estava navegando no mar, dentro do barril, veio uma garrafa que possivelmente era uma garrafa de vinho, ele bebeu, pensou na falecida esposa, pensou no filho e tal. É um náufrago, havia naufragado no mar. Bebeu aquele vinho, ofereceu o resto aos seres do mar, pulou do mar, sumiu no mar, daqui a pouco veio o último suspiro dele, e nesse último suspiro um golfinho mergulha. Aí ele falou: poxa, o personagem cometeu suicídio. Aí eu falei: bom, não necessariamente isso é uma ideação suicida, não necessariamente isso é um suicídio. Aí eu expliquei para ele que, segundo Jung, as águas representam um símbolo preferido do inconsciente. Ou seja, mergulhar em águas profundas tem muito a ver com mergulhar no próprio inconsciente, dialogar com o próprio inconsciente, né? E aí eu contei para ele um mito, que é o mito de Baco,
que é muito semelhante a essa visão que ele teve. Que é o seguinte: quando os piratas sequestraram Baco, que era o deus do vinho, amarraram Baco na proa, e aí, quanto mais eles amarravam, mais os laços desamarravam. Quanto mais eles amarravam Baco, deus romano, do vinho, mais as cordas desamarravam. E de repente vem uma chuva de vinho, os piratas começam a beber o vinho, se embriagam e começam a dançar, né? Daqui a pouco os piratas embriagados pulam, mergulham no mar, e quando eles caem no mar, eles se transformam em golfinhos. Ou seja, os golfinhos, segundo a mitologia, eram os piratas que sequestraram Baco. E até faz sentido, né? Porque quando você vê um golfinho, parece que o golfinho tá bêbado, né? O golfinho fica lá pulando e tal. Por quê? Porque os piratas, quando sequestraram Baco, veio a chuva de vinho, eles beberam o vinho, se embriagaram, dançaram e mergulharam no mar e viraram golfinhos. Então o golfinho parece estar bêbado, né? Lembra muito, faz sentido, né? Gente, essa imaginação ativa, quando o homem do barril bebe o vinho, que lembra a chuva de vinho, e ele mergulha, e do último suspiro dele surge um golfinho, assim como surge um golfinho no mito de Baco, é o caminho da alma dele, é a metamorfose da alma, é a transformação, é a individuação. O golfinho pode ser considerado um símbolo da alma. Apolo tinha uma carruagem de golfinhos, e às vezes quando a pessoa naufragava no mar, um golfinho ia lá socorrer aquela alma. Um golfinho ia lá pulando, ia lá mergulhando, ajudar aquele náufrago, ajudar aquela alma que estava ali naufragando, que estava ali sofrendo do naufrágio. E aí a ideação suicida foi afastada da mente do meu paciente. Ele nunca sofreu com ideação suicida severa, nem mesmo moderada, mas apareceu no diálogo meu com ele esse assunto, né? E para ele fez sentido. Para ele fez muito sentido. O golfinho como símbolo da alma, como a caixa da metamorfose, né? E mergulhando no mar, ou seja, buscando seu próprio caminho dentro do inconsciente, né? Ou seja, a gente não interpreta imaginação ativa, mas a gente utiliza imagens, a força criativa da imagem, para ilustrar o que acontece com o paciente quando ele está em análise. Então é isso, pessoal. Esse breve minicurso relâmpago. Eu adorei a experiência de dar um minicurso relâmpago rápido assim. Foram 10 casos clínicos contados. Pode contar que eu irei fazer muitos minicursos ainda. Próxima semana eu já quero fazer outro minicurso sobre um outro tema dentro da clínica do Jung. E no futuro eu vou fazer um outro minicurso como esse, com mais de 10 casos clínicos. É muito bom trabalhar caso clínico, é muito bom apresentar caso clínico, porque aí você vê como funciona na clínica. Eu tenho um paciente que assistiu uma palestra minha no Instituto Jung. Ele chegou para mim e falou: eu assisti sua palestra, eu gostei. O que você falou na palestra é o que acontece na clínica. Eu fiquei tão feliz, fiquei muito feliz quando ele falou isso. O que você falou no Instituto Jung, na palestra, é o que acontece na clínica. Fiquei feliz demais, por quê? Porque não é uma coisa teórica, não é uma coisa, porque não sei o quê, porque o filósofo fulano e tal, porque fulano e tal, porque... Tudo isso é importante. Eu vou dar um minicurso aqui sobre epistemologia e prática clínica. Mas o mais importante é a vivência. É a vivência do sonho, da imaginação, da fantasia criativa. Que o método do Jung nos abre, nos inaugura esse espaço simbólico dentro da clínica, esse espaço de criatividade dentro da clínica. O encontro com o inconsciente, estar face a face com as imagens do inconsciente, é a fonte da nossa renovação, da nossa cura, da nossa transformação, da nossa criatividade, da gente voltar a viver. Você viu que na imaginação ativa do touro, que o homem entra em acordo com o touro e os dois passam a caminhar juntos, é a gente caminhando junto com o inconsciente, caminhando junto com a função inferior, caminhando junto com a gente, com nós mesmos, né? Com uma parte de nós que a gente precisa integrar. Ou seja, é aquilo que Jung fala na prática da psicoterapia. Para que a vida volte a fazer sentido, para que a vida volte a fluir, para que nós possamos retomar o fluxo da vida.
Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo, pessoal que veio comentar comigo sobre o minicurso, que fez perguntas sobre o minicurso. Tá aí o minicurso, como aplicar o método de Jung à psicologia clínica. Tá bom, pessoal? Até o próximo minicurso. E a gente vai também fazer outros vídeos aqui durante a semana também sobre outros assuntos, todos relacionados à clínica junguiana. Tá bom? Forte abraço para vocês. Tchau.